Então, acho que tá gravando, né? Tá gravando. Deixa eu ver. Começou agora. Aí quando você for falar, você sempre espera um pouquinho, ó, porque dá um delay. Perfeito, Wanda. Então, você vai gravar, espera um pouco até aparecer aqui. Não está programado no Deixa eu ver se vai fazer o slide, né? Principalmente slide. Eu que tenho essa mania de já falar, né? Então você tem que ficar dá um tempinho, aí você começa a falar. As pessoas estão bem. Então, daí você vai fazer o seguinte: você vai certo? trabalhar essa habilidade e vai colocar ela vai ser bom. E são poucos professores, né? Tá bom? Acho que são poucos. Talvez vai a fotografia, né, da Shirley, mas acho que vai ser tranquilo. Oi, Lu. Oi, Flor. Isso aí. Valeu, hein, Milene? Oi? Valeu! Nossa, então qualquer coisa eu fico por aqui, tá bom? Tem esse Tá bom, também? valeu. Eu vou ficar logada aqui na sua reunião, mas eu vou ficar quieta, tá bom? Tá ótimo. Obrigadão. Depois aí você manda mensagem. Boa sorte, vai dar tudo certo. Valeu. Nossa, eu acho que só mesmo, mas eu vou perguntar pro Marcos. Até mais tarde. O que você acha? Melhor perguntar? Márcio, acharam a chave, viu? Da UTM. Eu fiquei sabendo. Que medo. Falei, caramba, eu não me lembro das coisas, né? Eu nem lembrava dessa chave aí. Não, porque a gente tem mania de colocar no bolso, né? Já aconteceu várias vezes. Obrigada, Lu. É improvável que eu tivesse feito. Graças a Deus não fiz, mas pode Mas acontecer. não ia ter problema, acontece, né? É. Mas achou. Tá bom. Valeu, Milene. Até. Até daqui a pouco. Bom dia, José. Bom dia. Tudo bom? De que escola que você é, José? Tá na escola ou tá em casa? Bom dia, Márcio, tudo Bom bem? dia, tudo bom? Então, eu sou do Anísio, né? Que bacana. Então, nós estamos presenciais, né, na escola, só que o problema é que a internet lá não tá pegando para participar do ATPC. Então, como eu moro praticamente do lado aqui da escola, eu pedi para Ana, né, para eu descer aqui assistir o ATPC e depois eu volto para a escola. Eu acho que não tem problema, na verdade. Eu mandei a mensagem para ela, porque ela tava atendendo uma pessoa lá na escola, porque senão eu vou perder a formação, né? Eu até defendo muito, acho que do ponto de vista da sociologia, você é de filosofia ou sociologia? Filosofia, Márcio.
Eu acho que o modelo home office, né, ele é uma saída econômica, é um modelo muito bom, assim, muito positivo. Mas ainda vai demorar muitos anos para ser implementado melhor, né? Mas em casa as condições são sempre muito melhores, eu acho, em geral, né? Ah, com certeza. E outra, né, Márcio? Senão a gente perde a formação, né? É, nem faz. Na verdade, porque a Ah, internet lá não tá conseguindo pegar direito, tá travando. Se tivesse uma internet já boa, estruturada, tudo aí tudo bem, né? Ficava ali na é. escola, né? Se Deus quiser, esse ano chega, né? Essa internet aí, tá com a ideia que vai chegar esse ano, uma internet mais potente aí para as escolas, né? Mas legal, viu? Fiquei contente de saber que você tá agora como PCNP. É bom pra gente, a gente tá precisando. Ficamos tempos aí É sem verdade. uma orientação. E a Alexandra, que tá aí também, Alexandra, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. De onde você é, Alexandra? Sou de São Manuel. São Manuel? Ai, que joia. E... É filosofia ou sociologia? Oi, não compreendi. Desculpa. Você é Ah, de filosofia ou sociologia? sociologia. Sou da Ah, área que de legal. sociologia. Joia. Eu sou da área de filosofia, né? Eu tô achando que eu te conheço, né, José? Sim, Márcio. Ah, agora eu acho que eu tô reconhecendo pela voz, aqui não tem imagem aqui. Deixa eu Ah, que ligar a câmera bacana. aqui, peraí. E sociologia é um desafio para mim, mas eu estou gostando, já trabalhei. Opa, que show! Tudo bem? Tudo bom, Tudo bom? Márcio? Ai, valeu. É bom essa ligadinha rapidinha da câmera, né? A gente lembra direitinho. Para ver quem é, né? Verdade. É, nem fale. Não, então, o que eu falei para você, eu fiquei muito feliz que você agora tá com o PCNP, porque, puxa vida, a gente tá precisando de uma formação, né? De uma melhor formação. Então, vai ser muito bom, cara. Parabéns por você Ah, assumir obrigado. aí e boa sorte também na condução aí dos trabalhos. Ai, valeu. Eu acho que é boa essa troca, né, de materiais que a gente faz entre nós, assim, da área, né? E faz falta realmente ter essa formação específica, né, do componente. Ah, sem dúvida, com certeza faz muita falta mesmo. Então é importantíssimo aí que você É bom. nos ajude aí durante esse ano. Ah, Esse ano, vamos mais lá. um ano atípico pelo jeito, né? Mas eu acho também, viu? Esse negócio de voltar ao normal, eu já não acredito muito, assim. O normal já é o hoje. É complicado. Vamos ver Cara, que vai. Eu não sei, parece que eles estão falando que ia restringir mais ainda, né, as medidas hoje, é o mesmo? status. Nossa, eu não tô É, sabendo disso. então, aí eu não sei se eles vão fazer um toque de recolher mais rigoroso. Tem alguns que estão achando que capaz de logo, logo eles fecharem as escolas novamente. Tá complicado. Tá complicado mesmo. Vou falar para você, eu até gosto de não ter que tomar essas decisões. Elas virem lá de cima, porque são decisões muito difíceis, né? Voltar, não voltar. A gente fica com dó dos alunos, né? Porque a gente sabe que eles estão precisando muito da presença de nós professores e que nem aqui, para você ter uma ideia, a gente tá com 5 alunos na escola, 6, tá vindo quase ninguém, o pessoal tá com medo, né? Ah, é. É, eu visitei algumas escolas também e notamos isso, não é? Principalmente no ensino médio, né? Os alunos não estão voltando ainda, não. É, bom dia, Daniel. Desculpa, não tinha visto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? É, vai ser complicado. Eu acho até esse negócio de voltar às aulas na presencial por conta da socialização, tá triste as escolas nesse sentido, né? Porque é muito limitada a socialização dos alunos lá, né? Com faixas, distanciamento. Então tem também esse agravante. Mas indo um pouquinho a gente, acho que fica bem gostosa a escola também.
Bom dia, José. Tudo ótimo, na escola, trabalhando. Posso, claro. Não, rotinas escolares. Obrigado. Obrigado. Isso. José, bom dia. O Júnior? Obrigado, que legal você ligar. Nossa, que máximo. Acho que tinha esquecido o microfone ligado, né? Ah. Bom dia, Nicolas, também. Tudo certo. Aqui tudo certo. A expectativa aí, né, do que vai acontecer. Sei que a gente vai continuar aí ajudando os alunos, né, de qualquer maneira. Seguimos na luta. Faça chuva ou faça sol. Bom dia, Joseane. E, gente, espera mais uns 5 minutinhos, aí a gente começa conversando. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
Aí, Silvio, bom dia. Estava desligado o áudio. Ah, sem problema. Bom dia, Lucas. Bom dia, Vitor. Bom dia, Maria Helena. Também estão aí? Bom dia, Douglas. Aqui. Wanderson, bom dia também. Gente, eu acho que já espera mais um minuto. Bom dia. Aê. Bom dia também. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Opa. Esperar dar 5, ó, deu 5 aqui. Acho que a gente pode ir começando, o que vocês acham? Tudo certo? Esse primeiro contato, queria me apresentar a vocês e a gente falar um pouquinho de como vai ser conduzida esse ano, né? Vamos conduzir, né? Ainda com muitas incertezas, mas o importante é, como disse, né? Estamos na luta. Eu até separei uma apresentação que eu vou compartilhar e aí a gente vai conversando conforme eu compartilho ela. Eu também iniciei a gravação aqui, tá bom, pessoal? Importante vocês estarem sabendo. Para ajudar os professores que não vão poder fazer a TPC agora de manhã, farão à tarde e aí eles vão poder assistir a gravação. Tá, joia? Valeu, hein, gente? Então vamos começar aqui, eu vou compartilhando e a gente vai bem devagar. Epa. Bom dia, Márcio. Bom dia. Desculpa, eu não consigo ver quem falou. Elza, bom dia. Opa. Bom, gente, então eu queria começar já me apresentando. Eu conheço muitos de vocês aqui, né? Acho essa família aí do Estado maravilhosa, de professores de filosofia e sociologia em especial, né? Eu comecei no Estado, eu queria começar me apresentando. Eu comecei no Estado em 2002, logo que eu saí da faculdade, me formei em Marília. Alguns aqui são meus colegas de lá também. E aí foi toda uma luta, acompanhei vários modelos de ensino que a secretaria fez durante esse período. Foi momentos mais difíceis, outros melhores. Acompanhei a introdução do caderno, né? Era a proposta curricular. E hoje em dia acredito que evoluiu muito, né? Hoje a gente está em um período de transição novamente para o currículo em ação, que já está na primeira série. Aí depois a gente fala de novo sobre isso. Lembrando, gente, vocês podem interromper a hora que for o caso, tá bom? Na hora que vocês quiserem, aliás. Eu gosto muito dessa dinâmica e queria também falar sobre ela mais para frente. Mas continuando, eu queria aproveitar para comentar sobre os PCNPs que eu tive, muito bons de filosofia. Estava conversando com o José Adriano agora da importância do PCNP, do componente, né? Eu vou ficar com filosofia e sociologia, eu peço aos colegas que me ajudem muito em sociologia, eu ministrei bastante aulas de sociologia, mas a gente sempre tem que aprender mais, né? Então, nessa parte eu gostaria muito da força de todos vocês. E aí, durante esse processo, eu conheci esses PCNPs que eu achei que foram muito importantes para a minha formação. Eu peguei o professor Célio, o professor Valdir, com o professor Célio, a gente fez uma formação em Serra Negra, em Águas de Lindóia, foi maravilhoso. Tivemos o professor Leandro Carnal com a gente lá, eu não sei se alguém daqui
teve oportunidade nessa época, foi muito legal. Depois, o professor Valdir, como PCNP de Filosofia, a gente ainda teve uma formação muito legal, que ele trouxe professores de fora, né, para fazerem pequenos momentos com a gente. Eu achei que foi espetacular essa formação, queria poder introduzir um pouco nos momentos que a gente tiver de ATPC, trazendo pessoas de fora. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo tem essa vantagem nas aulas remotas, a gente tem uma facilidade maior de chamar esses professores de fora, né, pessoas para somar. E ali eu tive a oportunidade com o professor Valdir de falarmos sobre bioética, é uma discussão que está bastante forte no nosso caderno de filosofia, e de sociologia também, porque a gente tem a questão da tecnologia muito forte, né? Então dá para a gente discutir várias implicações dessa tecnologia no âmbito da ética. E nessas formações, o professor Valdir, ele chamou diversos grandes pessoas da área, né? Entre elas, o William Saad falou sobre a formação dos princípios da ética e da pesquisa no Brasil. Foi bem interessante. E depois ainda tive a oportunidade de trabalhar com a professora Tânia, de Sociologia, que foi maravilhoso também, e achei que ela somou muito. E agora a gente ficou um período aí sem professores de PCNPs de Filosofia e Sociologia. E agora que eu estou entrando aqui com vocês. Eu espero poder somar bastante. Como eu falei, eu trouxe aqui uma apresentação para a gente falar um pouquinho do currículo e algumas ideias que a gente pode desenvolver durante esse processo, né? Eu peguei alguma habilidade, a segunda habilidade, eu acredito que no CMSP eles já estão trabalhando com esse tema. Daí a gente vai avaliando, conforme for, a gente vai andando para frente, andando mais rápido ou não. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu queria muito que vocês ficassem bem à vontade, tá joia? Às vezes eu não acompanho o chat, então se alguém vê que ficou uma pergunta para trás, por favor, pode trazer. Bom, meu nome, né, Márcio Lotufo, estou com vocês aqui, deixa eu passar aqui a apresentação. Hoje eu separei umas questões para a gente discutir, a questão do ensino híbrido, que eu acho que é bem legal, eu acho que tem potenciais muito grandes. Também falar um pouquinho do currículo, né, nesse primeiro momento, e aí no segundo momento a gente fala um pouquinho de algumas práticas, né. E nesse começo, falar sobre as habilidades essenciais, eu destaquei uma ali, mas a gente pode ficar mais tempo nisso para discutir outras habilidades também. E falei, pode falar. Milena? Isso, a sua apresentação, ela está travada. Está travada? Está como apresentação. Obrigado. Eu acho que você pode descompartilhar e compartilhar de novo. Entendi, vou fazer isso. Muito obrigado. Desculpa, mas acho que você estava falando, né? E estava gravado sem apresentar. Me atrapalhei. Vou tentar mais uma vez aqui, pessoal. Desculpa aí. Compartilhar esse trabalho. Agora sim. Já está ok. Opa, desculpa. Agora foi. Bom, e aí, como eu falei para vocês, a gente vai percorrer esse caminho juntos aí. Queria muito que vocês comentassem, conversassem bastante com a gente, aqui, todos nós. E aí a gente fala sobre algumas referências que eu trouxe, a gente tem bastante no currículo e no caderno, e aí a gente pode somar outras também. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa situação que a gente está, né, na questão dessa sala virtual. Eu gosto muito de entender o virtual, inclusive no caderno de filosofia, né, de ciências humanas, no componente de filosofia, traz um pensador que eu acho que alguns de vocês já conhecem, o Pierre Levy. É um pensador que trabalha muito com a questão do virtual, de toda essa questão da internet nos dias de hoje. Eu gosto muito que ele traz uma definição de virtual, pegando lá do Aristóteles. Alguns de vocês de filosofia devem estar bem familiarizados, né? E aquele virtus de potencial, do ato à potência, a gente fala da semente e da árvore, né? Então, o Pierre Levy vai retomar essa questão do virtual, trazendo a definição de virtus, né? Da origem de virtus do latim, como potência, como virtude, como um potencial. Eu gosto dessa ideia do Pierre Levy, que ele vê a ideia do computador não como um cérebro artificial, mas como algo que potencializa o nosso cérebro. Então, em relação à questão do ensino híbrido, eu acho muito legal, porque ele está potencializando a escola, e não substituindo a escola, né? Então, eu acho bem legal
porque ele deu muita liberdade, pelo menos eu senti como professor, e também senti que os alunos tiveram algumas vantagens também. Claro que a gente veio de uma maneira muito rápida esse ensino, então tivemos alguns problemas, né? Uma das questões que está muito forte no currículo, que eu acho que o ensino híbrido potencializa também, é a autonomia e o protagonismo, tanto do aluno como do professor. Eu acho isso bem legal. Trouxe um pouco mais de autonomia para nós, né? E também para os alunos. Isso eu achei demais. Eu acho legal essa questão dos espaços diferenciados. No começo do planejamento, eu estava na escola e muitos professores, nas chuvas de ideias, no brainstorming, trouxeram muitas ideias para aulas diferenciadas nesse ambiente virtual. Alguns momentos eu acho que nós estaremos na escola, na maioria deles, né? Mas mesmo na escola também haverá momentos de a gente trabalhar virtualmente com os alunos. Então, eles oferecem muitos potenciais, né? Esse espaço diferenciado, virtual. E algumas questões que a gente vai ter que discutir ao longo, e eu acho que cabem muito, estão dentro do escopo das nossas componentes de filosofia e sociologia, que é a questão da privacidade, do bullying, né? Eu acredito ser simples no sentido, eu gosto muito de usar a ética que minha avó passava em relação ao telefone, né? Não fale com estranhos, não dê seu nome. E na internet a gente tem algumas regras parecidas em alguns sentidos, né? Então, são orientações, às vezes, simples, que a gente pode passar para os alunos, mas que vão ajudar bastante nesse momento. Eu trabalhei o ano passado bastante com essas aulas virtuais, e a questão da privacidade gerou bastante discussão, se os alunos são obrigados a mostrar o rosto, não são obrigados. Acredito que, pela lei, eles não são obrigados, nem devem, mas o experimento que eu fiz, que eu achei bastante interessante, é os alunos abrirem a câmera para falar bom dia. Inclusive, aqui, alguns professores já fizeram isso e eu achei bem legal, porque esse ensino tem uma desvantagem de tornar a coisa um pouco impessoal, né? Então, quando a gente coloca, às vezes, uma fotinho no nosso logo, ou abre a câmera para falar bom dia, tudo isso, eu acho que torna o ensino um pouquinho mais humano, né? Mais personalizado. Então, com os alunos, eu senti um pouco essa questão. Então, não de obrigá-los, mas eu achei bastante interessante. Fazer com que eles se coloquem um pouco. Essa também é uma habilidade que a gente tem que desenvolver em sala de aula, né, presencial, então aqui também acho bem interessante. E o bullying, que eu acho que nós vamos falar bastante, por outros lados também, vamos discutir bastante, né. E aqui no nosso grupo, gente, eu queria colocar uma coisa que eu fiz também com os alunos, de que vocês fiquem à vontade para interromper o momento que achar que quiser, sem a preocupação da gente esperar um final da apresentação ou algo assim, para que fique mais dinâmico. Teve um experimento que eu fiz com os alunos no espaço virtual, é que todos abrissem o som, o microfone, ao mesmo tempo. Eu sei que a gente fica tanto reclamando do barulho em sala de aula, daquela gritaria e tudo mais, e às vezes sente falta nesse espaço de um barulho. E aí eu fiz experimento com os alunos, todos abriram o microfone, aí começaram a falar, se soltar, e aí foi uma experiência bastante interessante, para trazer mais vida, tá? Bom, desculpe esse preâmbulo, gente, é só para a gente equilibrar um pouco do nosso contrato pedagógico aqui desse espaço. E eu acho também que é um momento que dá para vocês trazerem com os alunos um pouco da questão socrática, da maiêutica, né, do espaço livre do saber, que eu acho que tem muito a ver com esse ambiente virtual. Então, que eu acho que resgata muito da maiêutica socrática, né, da discussão no espaço público, na praça. Então, eu acho que também tem essa questão super legal. E aí, a questão do contrato pedagógico, mais sociologia também como objeto de conhecimento bem legal, do Foucault e tudo mais, né? Do Rousseau, desculpem. E aqui eu até trouxe uma referência, depois quem quiser procurar, que eu acho bastante interessante, um livro, depois virou um filme, sobre a história de um garoto que abandonou a vida em sociedade para morar isolado, né? A habilidade que eu gostaria de trabalhar no momento prático é justamente a questão da civilização e depois também do etnocentrismo. Então, essa é um filme, uma referência que eu acho interessante para esse momento. E tem uma música muito bonita do Ed Vedder, que faz a trilha sonora. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar. Alguma dúvida, pessoal? Estou falando aqui, às vezes é estranho, a gente vai falando sozinho. Alguém gostaria de comentar?
Alguém experimentou aulas virtuais? O que vocês acharam? Eu faço assim na sala de aula, quando eu chamo alguém, aí vocês não se sintam incomodados se não quiserem falar. Alguém gostaria de comentar? O senhor Vitor? Oi, Olá, tudo bem? tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bem? Você teve alguma experiência com esse espaço virtual, com os alunos, pelo WhatsApp só? Eu estou tendo mais pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, mas eu tenho uma outra escola, né, onde eu tenho o contato também de forma virtual. Eles têm, como você estava falando, eles têm, parece que medo, né, vergonha de estar aparecendo, né, de estar diante da câmera ou falar algo com você, né? Bem colocado. E a gente tem que respeitá-los, né? É uma habilidade que eles vão ter que desenvolver devagarzinho. Eu acho que no caderno 2 de Sociologia tem a questão do teatro. Não sei se alguém aqui é de Sociologia. Eles falam para trabalhar com os alunos a questão do teatro e do papel, né? Os papéis sociais que nós desenvolvemos. E eu acho que, de repente, com esse espaço virtual, dá para fazer alguma relação, né? Que ali ele tem que se colocar e, às vezes, de repente, vestir um papel social, não sei. É uma discussão bem proveitosa, eu acho. Alguém mais gostaria de comentar sobre essa questão? Aí a gente vai indo para frente, então. Ô, Márcio, tem no chat a participação. Ah, e o meu chat não rodou, e aí eu não vi. Não rodou? Você quer que eu leia? Ah, não, agora eu consegui Posso acompanhar. ler? Conseguiu? É verdade, hein, Gabriela e o Nicolas comentaram. Eu acho que esse é o grande desafio para nós. Eu achei bem legal a questão dos chips, né, que ajudaram os alunos, mas eu acho que o governo devia fazer algum programa para compra de aparelhos mesmo, né? Até para nós, eu experimentei esse programa do governo, mas ainda a ajuda é fraca, na minha opinião. E a interação com os alunos é difícil mesmo, hein, Gabriela? Nossa, eu sofri. Mas como o professor Vitor falou, eu acho, né, sem forçar, que eu acho que a gente tem que convidar, provocar, cutucar os alunos a se exporem. Como eu falei, né, a gente tem algumas competências e algumas habilidades que trazem essa questão. Tem uma também do caderno sobre entrevista de emprego, como o aluno tem que se portar. A gente está tendo transição, então alguns objetos de conhecimento podem mudar, tá, gente? Não sei. Mas então é um exercício que o aluno vai ter que aprender a se expor, né? Uma coisa que eu vi em outra escola, para o Google Class, aqui no estado também, os iconezinhos deles, né? Eles colocavam o nickname e os iconezinhos. Aí a gente já não conseguia as imagens deles, não eram a foto deles, eram outros avatares. E aí a gente não conseguia identificar o aluno, tinha que entrar no Facebook, aí eles colocavam o nickname, ficou pior ainda, né? Por isso que eu acho que a experiência por Teams, por Zoom e por Meet é uma experiência mais viva do que outras. Porém, cada um está encontrando, né, a forma de alcançar. Teve escolas que pelo WhatsApp foi bastante vivo, intenso e funcionou, né? Então é difícil. E eles não falam nada, Gabriela? Eles ficam quietos pelo Teams, é isso? Márcio, varia, assim, alguns alunos falam, outros não, mas a maioria fica em silêncio mesmo. Poxa, O grande desafio. Eu fiz essa dinâmica de soltar o som, Gabriela, achei que foi bem legal. Eu acho que a gente está começando a conhecer esse espaço virtual, mas umas brincadeiras. Eu vi uma de gincana que eu achei maravilhosa. A professora ficava falando de objetos, né, que todos têm em casa, e eles tinham que fazer uma corrida para achar o objeto primeiro e mostrar na câmera. E aí eles gostaram. Foi mais com o fundamental. No ensino médio a gente sabe que eles são mais... Mas eu achei interessante, né? Mas é difícil. Sim. Tem que ir e você falou ali atrás da questão da privacidade e do bullying, né? Isso também nós tivemos algumas situações nesse sentido. Então, também é um outro tipo de desafio, mas que se faz presente também. Bem lembrado.
A questão da câmera, por exemplo, eu nem acho legal eles ficarem abertos, talvez só para um bom dia, né? Eu acho que casa muito com sociologia, a questão do home office, com a questão do trabalho do ócio criativo, né? Então, eu acho legal que eles não liguem a câmera, que eles estejam deitados na cama às vezes. Por outro lado, acho interessante a gente falar sobre disciplina, como é importante. Eu, durante o home office, eu acordo, troco de roupa, mas é uma questão pessoal. E eu acho muito bonita essa liberdade que eles têm. Mas, como a professora comentou, né, a gente tem uns desafios enormes. O que eu vi os alunos fazendo, por exemplo, é pegar foto nossa durante a aula e transformar naqueles stickers que eles mandam por WhatsApp. E aí, claro, a gente tem que comentar com os alunos da questão da privacidade, do bullying, né, e tudo mais. Ah, mas que bom ver que vocês já estão se mexendo e aí vocês podem trazer as soluções e os mecanismos que vocês fizeram. Alguém queria comentar mais alguma coisa sobre essa questão? Oi, Márcio. Alexandre, pode falar, professor. Caindo muito aqui. Professor? Professor Naves? Oi, Márcio, tá caindo. Ah, tá cortando. A conexão tá cortando, mas se cair, eu retomo depois a minha fala. Ah, tá Queria bom. colocar dois pontos, né? Primeiro, muito bom dia a todos que estão conectados aí. É um prazer poder estar falando com vocês todos, uma satisfação muito grande, embora estejamos vendo esse momento atípico, né, que é o da pandemia. Mas satisfação muito grande a todos que estão conectados aí. A questão primeiro que eu queria colocar é com relação ao aluno não querer mostrar a imagem dele. Eu fiz um trabalho uma vez na escola, onde eu levei um espelho, e muitos alunos se negavam a olhar no espelho. Então, isso aí, quer dizer, eu comecei a pensar o seguinte, né, quer dizer, a autoestima do nosso aluno ela é muito abalada, né? Porque nós temos hoje esse padrão de beleza, esse padrão de estética. Então, muitos alunos têm assim, um tanto quanto receio em mostrar a imagem dele. Então, nós temos que fazer um trabalho com relação ao resgate da autoestima. Esse seria um ponto, né, que eu queria colocar. Porque eu achei espantoso que eu levei o espelho na sala de aula e falei assim, olha, agora eu quero mostrar para vocês a obra divina, a maior obra que nós até então conhecemos, né? E comecei a mostrar o espelho. Então tinha aluna que simplesmente não olhava no espelho, né? Então eu percebi que de fato a autoestima daquela aluna estava abalada, né? Porque não queria olhar no espelho, né? Então uma situação assim bastante que nós temos que trabalhar essa questão do resgate da autoestima do nosso aluno, porque em função desse padrão de beleza, aqueles que se julgam fora desse padrão, eles se sentem excluídos, não é? E nós bem sabemos hoje como é que essa beleza está tão assim difundida, né? Estamos acompanhando essa escravidão, né? Desse padrão de beleza que está realmente aí levando todos nós seres humanos a uma situação que inspira piedade, né? Você vê que hoje esse consumismo todo para se estar dentro desse padrão de beleza realmente é uma coisa que realmente nos escraviza, né? Outro ponto que eu queria estar colocando é se os colegas também estão tendo dificuldade com relação à participação dos alunos. Eu tenho no grupo todos os alunos, eu peguei o número de cada um deles, eu mandei aí. Professor? Ixi, gente, acho que caiu. A gente está... É isso aí. Professor? Eu mandei, Márcio. Você está me ouvindo? Tô, agora estamos. Ixi. Cortou de novo, professor. Bom, gente, eu vou andando, mas essa eu acho que é o nosso grande gargalo, né? Essa participação, que está sendo o nosso grande problema. Eu acredito que a gente vai ter, mas é um processo lento, né? Eu não sei, na minha opinião, tanto na sociologia como na filosofia, o que eu vejo muito do caminhar é a gente romper os muros da escola. Eu acho que essa é a grande questão, por isso que eu acho que o Sócrates, nesse momento, ele é bastante
pertinente, porque eu acho que a educação está rompendo, né? A gente tem, eu quis trazer essa, que todos vocês conhecem muito bem, a questão da crítica do modelo bancário de educação, que o Paulo Freire tanto discutiu. Eu acho que é um momento bastante único na história da gente realmente romper com aquele modelo bancário. Eu gosto muito do Foucault, toda hora eu confundo, me desculpem. A gente tem uma discussão dele no caderno no segundo ano, no segunda série de ensino médio. No caderno, se não me engano, no segundo volume, a gente tem uma discussão sobre a questão da disciplinarização. Eu acho bem legal esse caminho, porque dá para falar sobre a autodisciplina, o quanto ela é legal, o quanto ela é importante, para que o aluno não descambe no sentido de que, eu tenho que ser totalmente indisciplinado. Mas eu acho interessante que ele resgata essa reflexão sobre a escola, né? Eu não sei se alguns conhecem aqui o Vigiar e Punir, mas ele traz a escola, o hospital psiquiátrico e a cadeia e o sistema penitenciário, e coloca os três no mesmo nível. A escola minha é o Pedro Torres, né? Eu acho que muitos conhecem, e ela é o panóptico, que a gente chama em arquitetura, porque ela é um ambiente de vigilância, né? O Pedro Torres, se eu não me engano, o Pedretti é o mesmo desenho. Muitas das nossas escolas nessa época tinham esse desenho mais panóptico, em que as salas ficavam sempre voltadas ao pátio, de maneira que fosse fácil vigiar os alunos, né? E agora a gente está tendo esse rompimento com esse muro da escola, o que eu acho proveitoso. A ideia do híbrido aqui é, como a gente falou do Virtus no Pierre Levy, é de que a escola, ela aumenta, ela não é substituída, né? Ela aumenta. Então, a gente tem um momento presencial e um momento remoto. Então, ela amplia-se. É pelo menos a forma que eu procuro enxergar. Então, a escola amplia-se muito. E nenhum de nós estamos muito acostumados, nem nós, nem muito menos os alunos. Então, essa autodisciplina deles de estudo é algo que eu acredito que vai demorar um pouco. Porém, eu sou uma pessoa de fé e acho que tudo vai melhorar sempre. Bom, a gente tem agora, no novo currículo, e já há um tempo, a questão das habilidades e competências. Eu acho que vocês escutam muito isso, né? Elas vêm de uma crítica muito boa do Paulo Freire, com o modelo mais industrial de educação, né? Operariado. Eu acredito que a gente não conseguiu romper de verdade com esse modelo, a gente está rompendo ainda, mas era o modelo em que o aluno era, né, só recebia informação, depositava essa informação na cabeça do aluno. E aí a gente começa a ter essa nova escola de que o aluno também é protagonista, de que ele faz parte importante na produção do conhecimento. Então, como ele está falando, mas na palavra, no trabalho, na ação e reflexão. Então, é dessa maneira que o aluno aprende. A gente está tendo agora a oportunidade dos projetos, eles estão vindo já nos livros, algumas sugestões de projetos já bem definidas, e isso também entra nessa linha do Paulo Freire, que eu acho bem legal. Eu trouxe um exemplo que eu aprendi, que eu achei maravilhoso, super simples, sobre a questão das competências e habilidades, o da casinha, não sei se vocês já ouviram, da Carteira Nacional de Habilitação e outros exemplos. Mas eu queria pedir se alguém tivesse algum exemplo na ponta da língua para compartilhar conosco, para tentar explicar o que são habilidades e competências. Eu vou fazer uma autocrítica aqui, que eu acho que a gente às vezes fica tão preso nessa questão, que aí a gente volta na crítica do Paulo Freire, né, naquela coisa mais bancária. Mas eu acho que são muito importantes para a gente tentar redefinir a importância da educação. Mas alguém tem algum exemplo sobre as competências e habilidades? Como a gente define o que é habilidade, o que é competência? Tem alguém que gostaria de compartilhar um exemplo? Deixa eu ver o chat, gente, desculpem. Alguém? Bom, eu vou compartilhar o da casinha, que eu acho que vocês já escutaram. Então, por favor, me interrompam ou complementem um exemplo. E se vocês quiserem trazer outro exemplo, eu acho muito legal. O da casinha eu gosto, é uma casinha de cachorro, que eu ouvi do professor Lucas, aqui da diretoria. Eu achei muito bom. Ele fala que às vezes a gente tem uma habilidade de pregar madeira, por exemplo, mas a gente não tem a competência de construir uma casinha de cachorro. Então, para construir a casinha de cachorro, a gente vai necessitar de diversas habilidades, não só pregar. O slide não muda, né? Ô, Elza, eu demorei para mudar mesmo. Será que é isso?
Estou falando de habilidades. Ah, tá. Vou clicar aqui, Elza, aí você vê se muda. Mudou? Ô, Márcio, você está no slide... Ah, mudou agora. Ah, tá. Mudou pro slide de minha... Agora, não, voltou no mesmo. Voltou. É porque, na verdade, a gente ainda não tinha discutido um pouco essa questão, e eu continuei. Elza, e essa questão de habilidades, você está acompanhando? Então, essas habilidades que você havia colocado aí, é do novo currículo, já que foi implantado a partir do ano passado, de 2020, ou é desse ano? Não, esse já é desse ano, viu, professora? Ele já é o currículo em ação. Então, eu tenho uma habilidade do Excel que passaram para mim, acho que foi até minha coordenadora mesmo que passou, e nos grupos que eu entro, que eu participo também, que tem assim, no Excel, e tem todas as disciplinas, habilidades de 2021. Essa é a minha dúvida. Então, eu tenho aquele e esse daí. E algumas habilidades e, como é que chama? Conteúdo formativo, ele não está na mesma ordem. Então, veja bem, ontem abriu para a gente digitar o diário, né, de classe, né? Ontem foi o primeiro dia que abriu o meu. Então, aí eu ficava olhando nesse que você está aí para ver as habilidades de acordo com o meu conteúdo. Nossa, e eu perdi um maior tempão. Falei, nossa, porque não estava batendo, sabe? Aí eu procurei uma melhor lá que se encaixava dentro daquilo que eu tinha dado, né? Porque eu quis seguir o currículo e não aquelas aulas que eles estavam dando. Logicamente, eu estou aproveitando somente as aulas do centro de mídias, né? Você está falando, né, professora? Isso, do centro de mídias, SP. Mas então, melhor seguir esse daí e deixar aquele lá? O ideal é seguir esse, né? As habilidades essenciais que eles passaram. Confere, vê se o... eu procurei até achar ele aqui para enviar, para compartilhar, mas eu não consigo compartilhar, entendeu? Eu poderia, mas eu acho, professora, que você tem razão. Eu escutei isso de outras áreas também, de outros componentes também, que as competências e habilidades não estão batendo lá no diário. Pelo que eu entendi, o centro de mídias ele está retomando. Então, ele retoma, em alguns componentes ele retoma e traz uma habilidade essencial. Nas habilidades essenciais também tem algumas habilidades que fazem essa retomada, por conta do ano passado a gente ter tido essa evasão muito grande, né? Essa evasão não, esse problema. Então, realmente vai ter essa dificuldade. E o diário de classe está acontecendo mesmo. Eu não estou tendo acesso mais, mas a minha sugestão é seguir o que ele sugere, né? Habilidades no diário de classe ou não. Bom, mas eu acho que você está fazendo certo, professor. É seguir essas habilidades essenciais aqui, esse Excel, ou no caso, eu sempre acho bom procurar no EFAP, que aí você pega o material mais atualizado. Tá mas bom? eu acho que aquele lá tá da EFAP também, é que colocaram no Excel, sabe? Eu acho que você está fazendo isso, está fazendo certo, professora. Depois eu procuro me informar ainda melhor. Você pode conversar comigo no WhatsApp, mas eu acho que é esse o caminho, é seguir as habilidades essenciais. Essa é a prioridade, tá joia? Eu acho que o centro de mídia, às vezes ele trabalha... Ô, Márcio. Pode falar. Oi, gente, aqui é a Milene. Só para esclarecer que essa confusão dessas habilidades que estão na planilha de Excel, elas são referentes à recuperação intensiva que teve em janeiro, que tinham essas habilidades em Excel. As habilidades que é para seguir por bimestre é as que estão em PDF e está lá na EFAP, no site da EFAP. Qualquer coisa eu coloco o link aqui no chat, se vocês quiserem, mas tem essa confusão desse material que veio realmente da secretaria, que está em Excel, está escrito que são habilidades essenciais, mas elas eram referentes à recuperação intensiva de janeiro. Mas ela tem, quem está falando? Mas ela tem todos os
saber fazer, né? Tem. Então, ela tem primeiro, segundo, terceiro bimestre. Vou mandar para o Márcio, daí depois ele confirma se sim ou se não. Perfeito, acho que é o melhor. Daí eu encaminho também, aqui hoje eu já coloco para vocês de fato, mas aí eu confirmo essas habilidades aí, professora, e aí eu depois retorno para vocês. Aí fica jóia. Marcos, é você que está aí na câmera? Tudo bom? Ah, bom. Bom, gente, voltando aqui, me desculpem. Voltando aqui, eu estava falando sobre a questão de habilidades e competências. Eu estava dando o exemplo da casinha, né? Só para encerrar esse exemplo, conforme a gente for desenvolvendo mais habilidades, não só de pregar, eu já mexi com madeira, e madeira tem que medir exatamente, senão se perde a madeira. Então, teria que ter a habilidade de saber medir, diversas habilidades. Uma vez eu tendo essas diversas habilidades, eu tenho uma competência para construir uma casinha de cachorro. Eu achei esse exemplo muito bom. Um professor deu um outro exemplo, por exemplo, de um canil. Daí eu teria que juntar minha habilidade. Agora não é mais uma competência num contexto maior, né? Juntar minha habilidade de construir casinhas com outras habilidades, eu seria capaz de construir um canil. Eu achei esse exemplo bom e aí eu quis só comentar, tá joia? Aí, em relação a esse exemplo, trazendo aqui para nossas habilidades, eu peguei aqui só o primeiro bimestre, mas depois eu passo para todos aí a habilidade do ano todo, tá? E aí, a gente, muitas vezes, eu acredito que na nossa área de humanas, a gente tem as habilidades muito generalizantes, né? Muito gerais, aliás. Então, fica um pouco, às vezes, complicado, às vezes a gente fica um pouco confuso. Eu achei interessante, uma orientação que eu tive, é a gente se preocupar com uma habilidade de maneira muito específica, na hora de olhar essas habilidades. Por exemplo, identificar, analisar e comparar. Eu, por exemplo, hoje, eu pensei da gente discutir essa parte de identificar o etnocentrismo, por exemplo, que é uma discussão que eu acho que na situação 2 de Filosofia e Sociologia trabalham na primeira série, né, no novo caderno. E aí, quando a gente pensa numa habilidade assim, de maneira super específica, fica mais fácil, talvez, para a gente desenvolver e também entender. Então, identificar. Nesse primeiro momento, a gente pode pensar em identificar. E aí fica fácil a gente conseguir avaliar com o aluno, ali numa avaliação contínua mesmo, durante a aula, se ele pegou essa habilidade, né? Então, a gente traz situações de etnocentrismo, por exemplo, e aí tenta ver se ele consegue identificar. E aí, daí para frente, eu acredito que vai bem simples, né? O analisar e o discutir vão muito em decorrência. Só de trazer os temas, os alunos vão... Esse tema, por exemplo, eu acho muito fértil, né? E os alunos vão desenvolvendo muito bem. Então, é uma maneira que eu separei hoje para a gente discutir. Então, a gente vai avançar um pouco nesse sentido. Aqui, a gente ainda tem na primeira habilidade a questão dos momentos históricos, né? A gente tem divisão dessas habilidades em categorias. E esse primeiro momento, que pegam as habilidades, as competências, a competência 1, ele trabalha essa categoria de tempo e espaço. Então, em todas, eu acho que as habilidades, é interessante a gente tentar contextualizar, aliás, faz parte do método, a gente sempre contextualizar, porque a gente vai estar desenvolvendo bem essa categoria, contextualizar a discussão, né, que nós estamos trazendo. Seja a sociedade, a civilização que nós trouxemos para os alunos para discutir. O Centro de Mídia trouxe uma maneira, eu estava vendo a aula, mas a gente tem total autonomia, isso eu acho lindo, para tentar abordar essa habilidade de outra maneira. E a gente ficar nos objetos do conhecimento, né, tentar usar eles como uma referência, uma base comum também. Bom, aqui falando em base, né, lembrando que o currículo foi feito em cima da nova base nacional comum, super interessante, vocês acho acompanharam, acho que foi um pouco atribulado todo momento de construção dessa base, mas a ideia é de que no Brasil inteiro a gente utilize a mesma base, isso eu acho super legal. Eu acompanhei na minha história como professor, realmente o conflito que há quando a gente tem a mudança de alunos que vêm de outros estados e tudo mais. Então, acredito que ao longo dos anos isso vai ser melhor trabalhado e vai ficar mais fácil tendo uma base só. E o que eu acho muito bacana é que essa base, ela trabalha essas competências socioemocionais que são muito da nossa área, né? Então, da área de humanas, acredito.
Então, hoje a gente tem esse desenvolvimento integral do aluno, que, ao meu ver, está muito dentro do que mais se fala em educação. Uma educação integral significa, né, que o aluno tem as competências cidadãs, a gente tem uma série de competências que não só aquelas específicas, né? Bom, aqui, gente, acho que vocês também já conhecem bem a questão da área de ciências humanas e os componentes, né? Eu vou trabalhar com vocês filosofia e sociologia. Não sei se hoje veio algum professor de geografia, que hoje a professora Shirley está de férias, então alguns se juntaram à história ou filosofia e sociologia. Aqui as categorias que eu comentei com vocês: tempo e espaço, território e fronteira, que já trabalha com competência 2, o indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, e política e trabalho. Essas categorias estão em toda a área de humanas, são iguais, tá? Depois a gente pode trabalhar com interdisciplinaridade de forma mais fácil assim. Os temas contemporâneos transversais também acho muito bons para nós, eles ajudam muito. Eu gosto muito de trabalhar, até sugiro hoje, com a etnocentrismo mesmo, a física, mas a gente tem a biologia, que tem vários temas que a gente consegue trabalhar junto. Aqui um exemplo, as habilidades, elas vêm com essa nomenclatura, não sei se alguns de vocês estão mais familiarizados, ajuda para a gente organizar essas habilidades, essa nomenclatura. A gente tem a questão do ensino médio, ou ensino fundamental, as habilidades descritas, né? Primeiro par de números indica que as habilidades descritas podem ser desenvolvidas em qualquer série do ensino médio. Aqui, o componente, né? Desculpa, o componente não, a área, né? Ciências humanas e sociais aplicadas estaria aqui. E depois a gente tem o número, que indica qual competência ou habilidade que a gente está discutindo. Isso também facilita na hora de a gente procurar se quer uma habilidade específica. Quando a gente for discutir a questão também do IDEB, a gente pode procurar com mais precisão. Bom, gente, como eu falei para vocês, eu separei uma habilidade para a gente discutir e trouxe uma série de materiais que a gente pode se inspirar. Eu acho interessante, como eu falei, a gente tentar trazer professores de fora, depois, em outros momentos de ATPCs, para a gente tentar somar o máximo de material possível. Durante o período que eu fiz alguns acompanhamentos, fiz algumas oficinas técnicas com o professor Valdir, a gente tentou montar um material único, né, de filosofia, e ajudava muito esse material, porque a gente compartilhava sugestões de filmes, de diversos materiais. E eu acho que isso é super legal. Então, hoje eu trouxe algumas sugestões de temas para sensibilizar a discussão e tentar sensibilizar essa análise, né, que os alunos farão sobre o etnocentrismo. Pode falar, professor? Rogério? Professor? Bom. Rogério? Professor Rogério, tá aí? Opa, acho que esqueceu ali os microfones. Bom, gente, essa habilidade aqui é a 2, né? Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais, etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento, etc., avaliando criticamente seu significado histórico e comparando as narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Eu acho que, como eu falei para vocês, eu acredito que seja mais fácil a gente focar e trabalhar de maneira mais específica. Então, a gente apresentar mesmo essas habilidades para o aluno confundem muito, na minha opinião. Então, eu acho que a questão do contextualizar aqui já ajuda bastante, já contempla identificar o período histórico, identificar a questão do etnocentrismo de acordo com o contexto e o período que estão inseridos as nossas discussões. Aí eu retirei. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat, acho que não tem nada, né? Rogério, está aí? Comentar alguma coisa, professor?
Testando. Bom, gente, eu peguei, como eu falei para vocês, o caderno 1 de filosofia, o caderno da primeira série, porque ele já é o currículo em ação. Então, eu acho legal a gente já tentar se familiarizar com ele. O caderno da segunda série e da terceira série ainda continuam com o currículo que a gente estava trabalhando no passado, né? São Paulo Faz Escola. Eu acredito que eles têm muita familiaridade, são muito próximos, então não acho que vai haver muitos problemas. O que eu achei interessante desse novo, que já teve o ano passado do Transição, são a questão do acesso às mídias pelo próprio caderno. Por isso que eu acho legal vocês entrarem pelo EFAP e tentar compartilhar o máximo possível em PDF, porque aí o aluno tem a oportunidade de clicar num link e já vai direto para uma entrevista de um filósofo, ou um texto. No caso do Sócrates, temos Apologia de Sócrates, lá o primeiro texto, ele já clica, abre. Então, eu achei isso super legal. Testei também os QR Codes, eu achei super interessante. E isso, no momento presencial, também é super válido. Se Deus quiser, eles vão ter internet e vão poder acessar lá o caderno de maneira multimediática, né? Está aí no caderno, mas ele pode usar o celular, tentar, quando vocês permitirem, claro, para buscar uma informação mais complementar. Então, isso eu achei muito legal do caderno. Esse exercício, se não me engano, está na situação 2 de aprendizagem, no primeiro momento, ele vai trazer aquela discussão da habilidade, né? Identificar, eu vou simplificar aqui, identificar o etnocentrismo, por exemplo, e o contexto. E aí ele traz uma sensibilização que eu achei bem interessante, já no caderno do ano passado tinha também. A gente tem a questão do bárbaro. Então, eu acho uma provocação bem legal para fazer com os alunos, daí eu acho que é com vocês, a noção de bárbaro e de civilização. Essas noções já trazem consigo muitos valores etnocêntricos, então já pode aí começar a cutucar, mas eu acho que nesse primeiro momento vale mesmo a provocação com os alunos, né, a sensibilização com eles. O bárbaro, no caderno antigo, tinha uma outra definição de bárbaro que eu acho proveitosa, né, o bárbaro como algo bonito, né, que roupa bárbara era a expressão que tinha no caderno. Também pode ser interessante mostrar como a palavra bárbaro tem contextos diferentes. E aí depois, acho que fazendo uma interdisciplinaridade com a história, dá para trazer também o contexto de onde surgiu essa palavra e porque ela tem essa conotação um pouco pejorativa, ou algo assim. E a civilização também, né? Eu achei legal que a definição que traz no caderno, ação de civilizar, já achei isso super forte, também dá para trabalhar bem legal com os alunos. Conjunto das características próprias da vida intelectual. Nossa, que eu achei que é ótimo. Às vezes não precisa nem trazer uma imagem ou outra forma para sensibilizar os alunos, mas dá para discutir isso aqui, né? Características próprias da vida intelectual. E o que é vida intelectual, né? O que é vida social? Então, aqui eu acho que dá para discutir muita coisa. Bom, eu até trouxe uma de sensibilização que eu achei muito legal, eu vi essa no Enem, eu acho que é muito bacana para trabalhar com os alunos, tanto na sociologia quanto na filosofia. É uma charge, né? E a gente tem esse olhar da mulher ocidental, acho até uma brasileira aí, né? Olhando para uma mulher muçulmana. Tudo coberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Essa discussão, gente, já trabalhou em sociologia na primeira habilidade, né? A desnaturalização do olhar. Então, aqui dá para crescer em cima dessa habilidade, resgatá-la e discutir um pouco com os alunos e aí ir além. Alguém gostaria de comentar alguma coisa dessa imagem? Vocês acham realmente que a mulher na cultura muçulmana, ela é... Bom, essa não é a pergunta, acho que vocês têm que levar isso claro para os alunos, né? Aqui a gente já sabe que não é. Mas eu achei super interessante. E aqui a visão da muçulmana, tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Puxa, ótima sugestão também, hein, Raquel, professora, muito boa. E aqui na questão do muçulmano, eu acho legal porque a gente tem a questão dos problemas contemporâneos, né? Até naquela questão dos temas transversais, temas contemporâneos transversais, que a gente pode trabalhar.
Hoje, com a globalização, o mundo islâmico, o mundo cristão está se chocando muito. Aqui uma sondagem muito legal para tentar fazer com que o aluno reflita sobre o próprio etnocentrismo, muitas vezes perguntar qual é a maior religião em número de fiéis. Em geral, muitos deles trazem a religião cristã, né, como uma das religiões maiores do mundo, e também números de fiéis. O que até onde eu sei não é exatamente assim. A gente tem na cultura islâmica um número de fiéis muito grandes também. Mas eu acho que essa pergunta provocadora faz uma sondagem interessante, né? E ajuda o próprio aluno a perceber, será que eu também estou achando que a minha religião é superior à religião do outro? E como eu falei, vocês podem já resgatar um pouco da discussão da habilidade anterior, da desnaturalização. Então, tentar não olhar a pessoa de outra religião com o olhar da sua religião, né? A gente tinha no caderno antigo o exemplo dos trens, nesse novo eu não vi. Mas é um bom exemplo para vocês resgatarem, do Pierre Levy. Olhar uma cultura a partir do seu trem, às vezes você se confunde com a velocidade, com o ponto de referência. Aqui a charge completa, né? Vejam que a questão machista é muito interessante isso para o etnocentrismo, né? Porque o aluno ou a aluna vai concordar muito em geral, concordam muito com o argumento da moça ocidental, da brasileira aqui, em relação ao fato da mulher islâmica estar com uma roupa assim, parecendo estar sendo oprimida. Mas vejam que na verdade, um etnocentrismo, a gente acreditar que é uma cultura mais machista do que a nossa. Há muito tempo atrás, eu ouvi que as mulheres do vôlei feminino sofreram uma multa num campeonato mundial porque estavam com shorts muito longos. Vejam que absurdo, né? Então, até hoje a gente vai observar o vôlei, eu não sou da área, então não sei dizer se realmente o shorts mais curto facilita o jogo. Mas na época a crítica que eu tinha ouvido é que foi por uma questão machista, que cobraram das mulheres que usassem roupas mais menores ou mais apertadas. Então vejam que a crítica da mulher islâmica aqui tem fundamento, sem dúvida. Há também esse olhar e também é verdadeiro. Então, eu acho bem interessante esse exemplo, tá? São sugestões, vocês têm outros exemplos no caderno, como eu falei, dá para ir do caderno para a internet, ou eu acho também interessante trazer outras referências para os alunos, seja presencial ou não, porque a gente pode agora compartilhar, né? Deus quiser, a internet agora vai estar melhor nas escolas, né? E aí vai ficar bem mais fácil. Gente, eu trouxe um outro exemplo que eu acho muito legal para a sensibilização também, da questão do etnocentrismo. Também peguei do Enem, eu achei maravilhoso, né? Só que eu gostaria muito que vocês participassem mais. Será que alguém aí gostaria de ler o texto, está com mais facilidade para ler, ou não? Será que eu convido alguém para ler? O que vocês acham? Alguém? Márcio, acho que eu não estou vendo o seu slide, eu estou numa tela antiga, não sei se é a minha transmissão. Pode ser, Gabriela, um delay talvez, não? Agora já apareceu? Ainda não, vou mudar aqui. Foi? Não, para mim não, está na tela do Paulo Freire ainda. Nossa! Puxa, eu vou compartilhar de novo, só para a gente não perder essa... Foi, Gabriela? Não. Deixa eu ver. Ainda não está aparecendo. Tá uma tela tá escura, Márcio, se não estivesse compartilhando nada. Márcio, bom dia, né? Depois, se você puder compartilhar esses slides com a gente, tá? No grupo. Sem problema. Vou compartilhar sim, viu, Wanderson? Obrigado. Eu acho que a gente tem que criar esse canal de compartilhar muito material. Até a professora Raquel citou um filme, hoje em dia também tem essa facilidade, porque o aluno vê os filmes que a gente cita. Então, é esse momento pós-escola, né? Essa ampliação que a gente falou. E eu acho super válido. Então, pode deixar que eu compartilho sim. Eu acho que continua não apresentando, Gabriela, ou chegou a apresentar aí? Para mim não está aparecendo. Não sei se para os colegas está ok, mas... Deixa eu aproveitar. Para mim está uma tela preta, não tem nada. Então acho que... Para mim mudou, não. Também tá... que pena. Agora parece que é a primeira etapa ensino médio, filosofia e sociologia. Lembrando da base. O que eu acredito, Gabriela, que está rolando um delay.
demora para atualizar, talvez seja isso. De qualquer maneira, eu vou ler eu mesmo daí. Que pena. Deixa eu só ler aqui. Poxa, então vocês não viram a charge, então, que eu coloquei? Nossa. Não. Puta vida. Eu vou tentar compartilhar só mais uma vez, vai, me desculpem. Agora tem uma charge aí de uma mulherzinha aí, não sei. Isso, era essa mesma, viu? Ah, tava nela. Ah, então foi. Tá aparecendo agora? Agora tá. Ah, então eu vamos. Perdi esse Que bom. porque minha internet Poxa, caiu gente, um momento. eu fiz uma sensibilização totalmente errada, então, me desculpem. Acho que vocês acharam totalmente sem contexto o que eu falei. Se todos estiverem vendo, a gente tem uma charge com uma mulher, né, de biquíni. Ela vai comentar de uma moça sobre... Vê se apresentação... Ai, meu Deus, gente. Agora eu confundi tudo, peraí. Vocês estão vendo a charge, não? Alguém? Estou sim, Eu não estou vendo, mas talvez... Eu já conheço essa charge, eu conheço. Ah, que bom. Conheço ela, já vi. Ah, que bom. Eu achei ela uma ótima para a gente discutir a etnocentrismo. Bom, eu vou ler então a próxima, que pelo menos na leitura a gente não tem essa perda de contexto. Se alguém quiser ler, eu experimentei um pouco com os alunos, eu achei também uma estratégia para tentar envolvê-los mais, né? A gente tem, como o professor falou, essa questão da vergonha e tal, mas devagarzinho a gente desenvolve com eles. Bom, essa é uma questão que eu retirei do Enem, de livros sobre história das cruzadas, duas fontes diferentes. E eu achei muito interessante para trabalhar com os alunos, pode ser em combinação com essa charge que a gente discutiu. Então, começando o texto, né, retirado de um livro, lá no acampamento, os cristãos tinham sido surpreendidos pelos muçulmanos, mesmo no momento em que os sacerdotes celebravam o sacrifício da missa. As mulheres, as crianças, os velhos, todos os que a fraqueza ou a doença conservava sob as tendas, perseguidos até os altares, tinham sido levados para a escravidão ou imolados por um inimigo cruel. Então vejam que essa é um ponto de vista dos cristãos, né, em relação aos muçulmanos, e que eles foram um inimigo muito cruel, né? Levavam as pessoas, mulheres, crianças, para a escravidão. Todo mundo acompanhou? Não. Opa. E aqui, gente, é uma outra visão agora dos muçulmanos em relação aos cristãos, também ainda na época das cruzadas, né? Foi, de fato, na sexta-feira, 22 do tempo de Shaban, do ano de 492 da Égira. Acho aqui legal fazer uma contextualização, o que é a Égira, eu procurei saber, mas eu acho que é legal como professor de história, né? De repente vocês trabalharem um pouco disso, e também porque a habilidade também pede isso. Então, eu acho interessante. Então, no ano de 492 da Égira, que os cruzados se apossaram da cidade santa após um sítio de 40 dias. Os exilados ainda tremem cada vez que falam nisso. Seu olhar se esfria como se eles ainda tivessem diante dos olhos aqueles guerreiros louros, protegidos de armaduras, que espelham pelas ruas o sabre cortante, desembainhado, degolando homens, mulheres e crianças, pilhando as casas, saqueando as mesquitas. Alguém quer comentar alguma coisa desse texto? O que vocês acharam? Ô, Gabriela, agora você deu atenção aí, então eu vou perguntar para você está ouvindo ou não? Oi, Márcio. Tô ouvindo. Você conhecia na verdade... Tá, pode falar. Não conhecia. Ah, que joia. Eu encurtei, é algo que está me incomodando, não sei como vocês estão fazendo. Porque nas apresentações de PPT, a recomendação é a gente colocar pouco texto. Mas eu gosto muito, né, especialmente de filosofia, mas sociologia também tem textos maravilhosos, e é muito difícil
recortar, na minha opinião. E eu gostava de fazer leituras compartilhadas com os alunos, por isso que eu até tentei fazer por aqui. Mas é algo que tem dificuldades, então a gente vai ter que aprender a lidar de outras maneiras, né? Mas eu gosto bastante desse texto, né, para ler com os alunos e também para provocar esse olhar, identificar aqui o etnocentrismo. Vejam que os dois inimigos, dependendo do ponto de vista, são tão cruéis quanto um quanto o outro, né? Então a gente tem essa questão. Outra coisa que eu acho que o professor Naves trouxe, que eu acho que também dá para trabalhar aqui com o etnocentrismo, é identificar no ponto de vista da beleza. Aí, de repente, a gente teve a discussão da história, da filosofia, dá para trabalhar também lá na filosofia antiga, eles discutiam mais a estética, né? Então, dá para fazer alguma coisa aqui com Platão, nesse sentido falou guerreiros louros, né? Então, a gente tem esse estereótipo mais ocidental, de que o louro, bonito e tal, e a gente tem aqui, de repente, um outro ponto de referência que não vê isso como bonito. Aliás, vê o contrário, né? Então, é interessante, dá para discutir com os alunos. O que é bonito aqui, né? O que é bonito fora. Daí, eu acho que no segundo momento, né, a gente tem essa contextualização, a sensibilização, uma contextualização, e aí a gente pode trabalhar com um pouco mais de conteúdo, o objeto em si que a gente viu ali na tabelinha, o objeto do conhecimento. E aqui, no caso, eu peguei do caderno de Sociologia, né, de Ciências Humanas, e da situação aprendizagem 2 de Sociologia. E aí ele traz essas definições. Às vezes, eu trabalhei em aula, nem trouxe imagens, porque às vezes um texto já dá para você puxar várias sensibilizações com os alunos, né? E esses dois textos também eu acho que já explicam e dá para desenvolver muita coisa. O etnocentrismo, né, é um conceito antropológico que se refere ao julgamento de outras sociedades e culturas pelos parâmetros da sociedade e ou cultura do julgador. Então, nessa avaliação que eu falei que dá para fazer de forma contínua com o aluno, esse é um momento que você já consegue ver se o aluno já tinha identificado o etnocentrismo ou não. Então, você faz ele ler, e aí também você pode fazer esse ler, desculpa. Você faz uma leitura com ele, ou ele pode ler sozinho, e aí depois perguntar se ele conseguiu, se era isso mesmo que ele estava pensando, se ele concorda e tudo mais. A tendência é de se considerar o julgado como inferior ou inadequado, face a um olhar voltado para si, impedindo enxergar as qualidades, valores, saberes, técnicas dos outros, criando a falsa ideia de que ele merece desfrutar das mesmas condições que aquele que julga desfruta, legitimando ações de colonização em nome do progresso e desenvolvimento. Então, aqui já fica também muito bom para a gente desenvolver as próximas habilidades que vão discutir essa questão identificar o imperialismo, o colonialismo e outras assim. E o relativismo cultural, diferentemente do etnocentrismo, propõe que se olhe para outras culturas de forma neutra, isto é, não devem ser feitos julgamentos de inferioridade ou superioridade de uma sobre a outra, de certo ou errado, de adequado ou inadequado, mas apenas uma observação que coloque o observador também distante de sua própria cultura, de forma que se dispa de julgamentos, por mais estranhos que lhe seja ou que observa. Então, aqui já dá para a gente discutir bem com o aluno, eu acho que dá para pedir para ele trazer outros exemplos. Aí, agora, quando a gente faz essa sondagem mais uma vez, a gente já consegue ver se ele identifica ou não, se consegue explicar de forma clara, né? Então, eu acho muito bom que ele desenvolva um exemplo por ele e tente trazer. A gente tem exemplos contemporâneos, falando sobre a questão dos índios. Eu até separei mais um exemplo dos índios para trabalhar com eles, né? Aqui do Montaigne, também tinha no caderno, alguém lembra? Todos estão vendo esse texto? Me desculpem. Montaigne dos canibais? Alguém? Ô, Márcio, que eu não estou vendo sua apresentação. Eu acho que você tem que descompartilhar e compartilhar de novo. Não sei como... Descompartilha e compartilha de novo que vai dar certo. Que coisa, Márcia. Ai, obrigada.
Agora eu estou vendo o texto, só tem que colocar em modo apresentação. O seu áudio está fechado, viu, Márcio? Obrigado, Milene. Eu vou deixar assim, então, sem ser em modo de apresentação, para não ter mais erro. Bom, gente, eu acho que outra discussão do... Obrigado, hein, Milene? Outro exemplo bom para trabalhar com a questão do etnocentrismo, eu trouxe 4 exemplos, né? Eu acho que dá para escolher um ou trazer outros que os alunos tragam ou que vocês possam levar. A discussão que o Montaigne fez sobre os bárbaros, né? Sobre os canibais brasileiros, algumas tribos indígenas. Então, eu acho bem legal também para a sociologia. Aí, Tiago. Gostaria de ler, Tiago, o texto ou não? Dá para ler? Ixi, acho que não dá, né? Bom. Eu vou lendo, gente, aí, mas eu gostaria que algum de vocês pudesse me acompanhar. Ah, sem problema, Tiago. Então, eu vou ler. Não me pesa acentuar o horror bárbaro que tal ação significa, mas sim que tanto condenemos suas faltas e tão cegos sejamos para as nossas. Então, essa é uma questão que ele aponta como um problema, a gente não olhar para si mesmo, né? Penso que há mais bárbaro em comer um homem vivo que morto, dilacerar com tormentos e martírios um corpo ainda cheio de vitalidade, assá-lo lentamente e arrojá-lo aos cães e aos porcos, que o mordem e o martirizam, como vimos recentemente e não lemos entre os vizinhos e concidadãos, e não entre antigos inimigos, e, o que é pior, sob o pretexto de piedade e de religião, quem o assar e comer depois de morto. Gente, me desculpem se eu fiz uma leitura meio rápida, mas esse também é um ponto bem interessante para a gente trabalhar. Alguém falou, por favor? Gente, aqui ele está mostrando um momento histórico que também dá para fazer a contextualização, que eu acho ótimo, tá? Porque lá, se não me engano, aqui ele está falando da França, a gente tinha problemas, assim, eles faziam um suplício em praça pública. Eu sugeriria um filme, alguma cena para mostrar o que é um suplício, né? Então, o Montaigne está colocando o que é mais bárbaro, uma pessoa ser canibal, uma tribo fazer canibalismo, ou a gente despedaçar as pessoas em praça pública e fazer todo aquele teatro do horror que tanto se fazia na Idade Média e tudo mais. Então, também acho interessante para a questão do etnocentrismo. Peguei mais um exemplo, me desculpem. Um texto do Montesquieu sobre a questão da igualdade. Eu nem vou ler, só outra sugestão de autor. Uniformidade e igualdade. Aqui também dá para discutir a questão de uniforme, levar a discussão para o caderno 2 do ensino médio, segunda série do ensino médio. Aí aqui, um que eu acho ótimo também para... para etnocentrismo, é uma charge do Herodin. Não é da minha época, hein, gente? Mas eu gostava muito do Enfield. E aí mostra a questão do índio, né? Também o etnocentrismo, a questão do processo de civilização, então, do homem europeu, civilizando, né? Trazendo a civilização aqui para as Américas, mas dá para discutir em vários outros contextos. Então, será o índio realmente menos evoluído do que o homem civilizado? Então, essa charge aqui eu achei também super interessante, né? Então, eu vou ler. Baixinho, esse é o índio Madruga que a FUNAI mandou para a gente integrá-lo na civilização. Antes, Madruga, vamos vaciná-lo contra varíola, sarampo, tifo, tuberculose e poliomielite. Índio não ter varíola, sarampo, tifo, tuberculose e poliomielite. Nem reumatismo, bico de papagaio, herpes, furúnculo, sinusite e astigmatismo. É interessante a questão da gente estar vivendo a pandemia, que tem muito a ver com o processo civilizatório, né? Quando a gente ocupa alguns nichos antes que ficavam contidos pelo ecossistema. Um exemplo muito bom que temos é aquela doença que acomete cães aqui em Bauru. Puxa, me desculpe, agora me fugiu o nome da doença.
mas que aqui em Botucatu a gente não tem. Leishmaniose. Putz, quem falou? Maravilha! É Rita. Oh, valeu! Leishmaniose. Veja se eu estou falando besteira, por favor, professora. Em Botucatu a gente não tem um problema grave dessa doença, tem? Não. Por conta do ecossistema, não é? Ou eu estou falando bobagem? Eu acredito que sim, mas o transmissor é o mosquito palha, né? Então. E aí, nesse ambiente de Botucatu, ele já não se desenvolve tão bem. Depois, claro, é um exemplo que não é da minha área, na nossa, mas eu acho legal, a gente pode costurar com biologia, né? É uma discussão que aqui com essa charge dá para fazer. E nem chulé o índio tem, também não tem chulé. Gente, eu descobri nessa charge que o índio não tem calvície. Puxa vida, então a minha calvície é pelo processo civilizatório. Acho que encontrei aqui a razão. E eu acho que um outro exemplo que eu dei, esse eu vou simplificar para vocês, tá bom? Eu gostaria de ler. Alguém gostaria de ler, por favor? Não? Ninguém hoje, hein? Que também é uma questão que caiu no Enem, é uma resposta, é um trecho de uma resposta de um índio, se eu não me engano, da tribo Sioux. Aqui eu coloquei um resumo, mas não está falando da tribo em específico. É uma tribo que recebeu uma carta dos governantes de Virgínia e Maryland, Estados Unidos, para que mandasse alguns índios para que fosse estudar nas escolas dos brancos. E aí o índio, eu achei assim que esse texto maravilhoso para as discussões que a gente está tendo e também para a questão de habilidades e competências. Então eu acho bem legal porque já começa assim: aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. E, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Então, veja, aqui já tem a questão do etnocentrismo, que o próprio índio consegue reconhecer. Então, o índio identifica que a cultura dele tem uma concepção diferente das coisas que a cultura dos brancos. Então, aqui, esse texto também pode ser, depende se tiverem facilidade para imprimir ou algo assim, para oferecer para os alunos ali presencialmente. Eu acho muito rico. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltavam para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana. E falavam a nossa língua muito mal. Olha quantas habilidades aqui, no caso, quantas competências a escola do norte não conseguiu ensinar para o índio, competências que a cultura indígena considerava importantes. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Claro, na tribo eles eram totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta. Embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Maravilhoso texto, não é, gente? Alguém gostaria de comentar, por favor? José, tá aí, José? José Adriano, né? Temos vários, né? Ixi, gente, olha lá a dificuldade que tanto falamos, né? Bom, eu acho aqui na parte de geografia é legal dar para situar, né, as discussões ou os momentos de etnocentrismo que nós pontuamos. Então, na sala ou mesmo online, eu acho legal trazer uma discussão para uma leitura de um mapa ou algo assim. Eu acho que ajuda bastante. Aqui eu aproveitei uma coisa bem tosca, me perdoem, mas na escola mesmo usei muito Globo e os alunos gostam muito desse momento. Ou uma linha, né? A gente citou, eu coloquei a Égira aqui, né? Só para ter uma noção, se fosse esse o tema. E aqui algumas sugestões de filmes ou referências que o aluno pode se aprofundar. Alguém conhece alguma dessas referências? Não? Eu gosto de uma em especial que eu acho que é mais atual, para a questão da contemporaneidade, ela é bem legal. Esse filme Guerra ao Terror,
é a ex-mulher, se eu não me engano, James Cameron, que fez o filme Avatar. Então, é interessante, eles fizeram esses dois filmes mais ou menos no mesmo ano. O Guerra ao Terror é um filme que exalta um pouco a questão, se eu não me engano, é o Iraque, agora eu estou me confundindo, da questão da ocupação americana no Iraque, exaltando um soldado americano que desarmava bombas. Ele foi baseado em fatos reais, esse filme ganhou o Oscar e tudo mais, e era um momento que os Estados Unidos realmente estava exaltando essa guerra. Enquanto o filme Avatar, de James Cameron, já coloca uma outra situação, um mundo fictício, onde o homem vai nesse mundo para explorar os seus minérios e tudo mais. E aí tem essa questão do homem entendendo que a civilização que mora no lugar é inferior, e por isso eles têm esse direito de tomar. E no caso aqui do Iraque, dá para falar do petróleo, por que o americano está lá, e será que a cultura iraquiana é inferior e tudo mais. Na Natureza Selvagem, eu citei no começo, né, que eu acho muito bacana, história verdadeira, o garoto tenta viver sozinho e não consegue, e passa por um drama e tudo mais. No filme Gladiador, a gente pode pegar essa questão dos bárbaros em algumas cenas que dá para discutir, principalmente na primeira cena. Esse Vivos tem um filme, eu recomendaria também, porque ele é o mesmo autor que escreveu o livro Na Natureza Selvagem, baseado em fatos reais. É um time de rugby que cai na Cordilheira dos Andes, se eu não me engano. E aí eles ficam por 4 meses lá. E eles são obrigados a comer outros colegas que faleceram durante a queda do avião. Foi um episódio bastante marcante, né? Essas pessoas, depois que voltaram vivas, sofreram várias críticas. Será que era correto comer os colegas? Não era? Então, aqui também eu acho bem proveitoso para esse debate. O Pocahontas, todos conhecem. O Wall-E, também acho interessante a gente falar de outros antropocentrismo, outras coisas assim. Alguns curtas, aí também levando para uma coisa mais antropocêntrica, um curta chamado Zoom, e o finalzinho dos filmes do MIB antigos, mostrando, será que o planeta Terra é o centro do universo? A música do Caetano Veloso, o Montesquieu, Rousseau e a Apologia de Sócrates. E eu sugeriria também algumas inspirações para quem quiser citar para os alunos ou buscar alguns canais do YouTube. Depois eu compartilho com vocês, vou compartilhar a apresentação, mas alguns deles estão no caderno, principalmente nesse caderno novo, né? Alguns deles estão nos cadernos mais antigos, da 2ª série e 3ª série. Mas esses aqui, alguns deles já estão no São Paulo em Ação, da 1ª série de ensino médio. A Casa do Saber eu acho maravilhoso, e o projeto Dom Quixote, bem interessante, que são os alunos fazendo paródias de grandes pensadores, filósofos e sociólogos, em geral, tá bom? Depois a gente pode discutir. E aí, só para provocar o aluno, talvez, a gente pode levar essa discussão um pouco mais além, né, e falar sobre antropocentrismo, geocentrismo, egocentrismo, eu acho super legal, né, mostrando como eles são parecidos, né, as visões de mundo egocêntricas, geocêntricas, ou mesmo antropocêntricas. Dá para trazer outras imagens da antropologia, para discutir a questão do antropocêntrico. E eu acho bem legal da questão da física, porque quando a gente vai fazer um problema de física, a gente precisa determinar, né, deixar determinado qual é a referência que a gente está usando, para colocar a questão do negativo, do positivo. E isso, sempre achei que, né, as referências que a gente usava na física são referências absolutas, e na verdade não são, elas são sempre referências em relação a alguma coisa. Então também acho que pode fazer muita disciplinaridade nesse sentido. Gente, o antropoceno, também essa imagem tirei do caderno, eu acho bem legal, por isso que eu citei o Wall-E, porque dá para discutir isso, talvez mais em geografia, essa questão do impacto que o homem tem no planeta, e como o planeta agora mudou por conta desse impacto humano. Gente, era só isso, aqui a professora Caroline já colocou a avaliação, eu queria agradecer muito vocês todos, desculpar pela confusão aí no compartilhamento de tela, isso não vai ocorrer de novo, eu prometo. Quer dizer, vou tentar que não ocorra. Desculpem também um pouco o nervosismo, mas a gente, primeira vez, né, então a gente fica um pouco nervoso. Obrigado, viu, Nicolas? Valeu, e ó, estou à disposição aqui sempre, hein, gente, queria muito que a gente tivesse esse contato pessoal. E antes, eu queria, de repente, vocês puderem,
comentar se vocês acham que a gente deve abrir o grupo de WhatsApp ou não. Eu sinto que talvez se ficasse aberto o grupo, fosse melhor para vocês conversarem por ali. Depois vocês podem dar esse retorno para mim no WhatsApp particular, tá bom? E aí, se vocês acharem que é válido, a gente abre. E não se esqueçam de responder aí a avaliação. Ah, tem sim, eu vou copiar aqui o José. Não se esqueçam de responder a avaliação, que a gente usa ela para nota, tá? Desculpem, para presença. Eu me perdi aqui e achei. Como que faz para compartilhar, né? Valeu, José. Ô, José, eu vou achar. Eu ainda não aprendi a encaminhar aqui as mensagens. Aqui, a Elza. Fica tranquilo, Márcio. Esses problemas acontecem todos os dias nas minhas aulas. Por isso que eu acho legal, até, eu acho bom, porque agora a gente está no momento que a gente está inovando, porque não tem nada novo ainda nessa área. Então, a gente tem mais liberdade para errar. Até essa autonomia eu estou achando bom. Ô, Vitor, já vou copiar aqui o link e já passo para você, ó. O Vitor não, José. José, encaminhei de novo a avaliação, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima semana aí, gente. Vamos continuar ajudando aí esses alunos. Estão precisando muito de nós. Valeu, José. Abração. Até mais, gente. Até mais, Marcos. Até mais. Tudo de bom. Muito obrigado, viu? E qualquer dúvida, acabei não abrindo espaço, mas se vocês quiserem, estou por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu mando sim. Vou mandar já. Márcio? Estou ouvindo, Wanderson. Está ouvindo? A Simone está aqui do lado, está te mandando um beijão, viu? Ah, é? A Simone? Puta, mano. Vou abrir a câmera aqui para você ver. Vem cá. Que show. Nossa, Simone, que saudade. Como é que tá? Está no Dom Lúcio, né? Errei. É o Dom Lúcio? É no Dom Lúcio, né, Simone? Ixi, desculpa, gente. Saudades, viu, Simone? Isso, Dom Lúcio, ela estava sem fone. Saudades também, Márcio. Eu vi o vídeo de vocês, ficou maravilhoso. O vídeo sobre os procedimentos. Os vídeos sobre os procedimentos. Ficou muito bom mesmo, né? Ficou maravilhoso. Nossa, parabéns, viu? Que bom. Obrigada. Fiquei muito feliz de saber que você está aí. Que bom, também, estou super feliz. Valeu, Márcio. Um abraço. Valeu, qualquer coisa, estamos aí, viu, Wanderson? O que precisar. Valeu. Falou. Beijo, tchau. Beijão, tchau, tchau. Também. Tchau. Ô, Márcio, Pode falar, se você quiser colocar a lista de habilidades essenciais, é só você que pode colocar aí no chat. Eu te mandei. Aqui no chat mesmo? Tá. Aí só você que consegue colocar no chat. Entendi. Eu vou colocar no chat, mas acho que muitos professores já saíram, mas de qualquer maneira já adianta. Sim. Mas qualquer coisa eles têm acesso depois. Entendi. É verdade. E parabéns, viu? Fez obrigado. Excelente essa reunião. E aí você pode finalizar também a gravação. Deixa eu colocar as habilidades aqui. Isso aqui é só arrastar? É só arrastar aí no chat que ela vai. Foi? Não? Você baixou ela no computador? Baixei. Eu não estou vendo a opção de anexar. Será que eu...
Não, você clica, ó, você baixa, aí você vai na pasta, você fica clicado com ela, aí você arrasta até o chat onde você digita. É o que eu tô fazendo, não sei por que não tá indo. E não dá? Não tá indo? É. Eu vou colocar no grupo, pode deixar, Milene. Aí vai ter grupo, é estranho, depois a gente vê isso também. Tá, aí eu mostro pra você aí. Beleza, então. Valeu, parabéns, viu? Até mais, tchau. Aí, Márcio, você tem que parar a gravação e só você consegue baixar. E acho melhor você baixar aí da sua casa, porque aqui demora 3 dias para baixar.